Seja bem-vindo a mais um episódio do Agios Tech Talks. Hoje vamos falar sobre um equipamento que está transformando a rotina de trabalho em diversos setores. Claro que eu estou falando dos tablets ET40 da Zebra. Eles são robustos, adaptáveis e prontos para operações exigentes. Uma verdadeira solução para revendas que querem oferecer muito mais que um simples dispositivo. Vamos entender como ele resolve problemas reais, se adapta a diferentes necessidades e se encaixa perfeitamente nas estratégias de revendas que querem oferecer mais valor para seus clientes. Legal, Rachia. E quando a gente fala sobre o ET40, né, que são os tablets que trouxemos aqui hoje, a gente fala muito que ele é um tablet robusto empresarial. Na prática, o que isso significa? Boa pergunta. Sempre confunde, tá? Toda vez o pessoal fala assim, justamente, ele é empresarial, ele é industrial, ele é profissional, o que exatamente foi? Então, assim, a gente até trouxe aqui o L10, que é um equipamento mais industrial, né? E eu trouxe o ET40 de 8 polegadas e o ET40 de 10 polegadas. Então, na prática, são equipamentos que são utilizados no dia a dia da operação, né? Então, quando a gente fala sobre o ET40, a gente está falando de uma ferramenta de trabalho, né? Então, um dos pontos principais que a gente está falando sobre isso é pensando na resistência mecânica, pensando no uso do dia a dia, na parte de mobilidade do equipamento, usando ele, por exemplo, dentro de um depósito, né? Então, a leitura do código de barras, porque ambos os equipamentos eles têm basicamente a parte do leitor de código de barras e tem outras funcionalidades que a gente vai acabar citando aí durante a nossa conversa aqui também. Legal, Rachi. Então, ou seja, eles não são tablets comuns, né? Eles são tablets que foram desenvolvidos pela Zebra, pensando realmente na mobilidade, na rotina de todas as aplicações possíveis de diversos setores. É isso aí. Rachi, agora vamos falar de problemas reais. Quais são os problemas que o ET40 da Zebra soluciona para empresas que optam por sua utilização? Boa pergunta, de novo. Uma das coisas que a gente mais fala sobre solução do problema é que às vezes a gente ataca diretamente o problema. A gente fala assim, nossa, o equipamento ele serve para ler código de barras. O equipamento está sendo utilizado na área de logística. O equipamento está sendo utilizado na rua. Bacana, mas exatamente quando a gente fala de problema, não é o uso do equipamento, é o quando você falha, né? Quando você, por exemplo, não consegue ler o código de barras. Então, a gente tem, por exemplo, em cada um dos dispositivos, permita-me pegar aqui o ET40, esse aqui o de 8 polegadas, e eu vou colocar, por exemplo, né, o que a gente faz numa leitura comum. Então, aqui eu estou usando um leitor de código de barras, né, e aí ele está lendo meu código normal. Então, o pessoal às vezes fala assim, eu quero usar câmera. E quando você usa a câmera, você tem que apontar, mirar e fazer a leitura, ou fazer algum tipo de movimento. Quando você usa um leitor próprio para isso, ele se remete muito ao que você já utiliza, por exemplo, nos coletores de dados convencionais. Então, quando você tem códigos muito próximos, você consegue fazer a leitura, e aqui você não exige nada, né? Você simplesmente consegue fazer muito rápido. Então, para cada um desses, né, a gente imagina o seguinte, você tem o leitor de código de barras que ajuda, por exemplo, numa área de logística. Você tem, por exemplo, o uso do equipamento, às vezes, para, por exemplo, tirar um pedido. Então, a gente tem um caso, por exemplo, do McDonald's, né, que isso aí é um case que acaba tendo no Brasil, na verdade é mundial. E o pessoal falou assim, não, por que eles não usam um equipamento comum? Por que não usaram um tablet comum? Sim, em algum momento eles pensaram nessa ideia. Só que o grande ponto é, um tablet comum, durante um grande movimento, com chuva, e, por exemplo, com risco de cair, por exemplo, uma Coca-Cola, de cair um ketchup, de cair alguma coisa, o tablet comum cai da mão, ou seja, e quebra, e para toda operação, é um prejuízo para quem? Para a empresa. O usuário que está ali esperando não vai estar feliz. A pessoa que é o colaborador que está usando o tablet também não vai estar feliz. Então, assim, o pessoal pensa assim, mas poxa, isso é extremo, você pegar e usar um tablet dessa maneira num local extremamente, aspas, comum, você vê que assim, é varejo, é tranquilo. Só que não, a operação exige. Só que o mesmo tablet, ele também é utilizado, por exemplo, na força pública. Dentro, por exemplo, do uso do bombeiro, do uso da polícia, que são os equipamentos que estão ali no dia a dia deles. Vai estar no automóvel, vai estar balançando, tem que estar conectado 100% na energia.
Então esses são um dos pontos principais em relação ao uso e ao que, por exemplo, o equipamento estar funcionando 100% do tempo, ele evita. Então a gente sempre atua o quê? Na dor, né? Então a maioria do pessoal fala assim, está muito bom até o momento que para, é a grande verdade. Então para isso que a gente desenvolve equipamentos mais específicos para que ele possa continuar operando 100% do tempo, seja na indústria, seja no varejo, seja em qualquer lugar. E até em leito de hospitais, né, ele é utilizado? Muito bem, muito bem. Então, inclusive na parte do leito dos hospitais, a gente tem a versão do ET40, que é Healthcare. Ele tem uma capa branca, ele é preparado para isso, ele é tratado quimicamente, por exemplo, para suportar aqueles produtos abrasivos que são utilizados para desinfecção dentro do hospital. É um equipamento totalmente específico. E quando você fala sobre isso vai estar na mão da enfermeira. Então, no momento que ela está fazendo a leitura da pulseira ou ela está prescrevendo alguma coisa ali, imagina também, acabou a bateria. Só um minutinho. Pessoal, a gente precisa saber qual que foi o remédio que deu para ela, porque está dando um piripaque na pessoa. Não, peraí, só um minutinho que eu tenho que consultar porque agora parou aqui. Mentira. Gente, não pode. Então, quando a gente fala muito sobre tipo de aplicações, o quanto que você está utilizando o equipamento, ele vai te ajudar nesse dia a dia. O quanto que aquilo vai te livrar de um possível problema em caso de falha. Então o equipamento ele não pode falhar. Se é uma aplicação que você precisa de ter certeza 100% de que o negócio precisa funcionar e que se parar é um prejuízo, seja financeiro ou até mesmo no caso de vida ou morte, então a gente precisa pensar em equipamentos profissionais. Muito legal, Rachia, mostrando que realmente a Zebra está pronta e preparada com seus tablets para atender a diversas aplicabilidades de diversos setores, né, do mercado. É isso aí. Rachia, a gente falou bastante como esses tablets são robustos, né, e também a funcionalidade deles. Agora vamos falar sobre o grande diferencial deles, o ecossistema de acessório. Oba! Poderia explicar um pouquinho o que torna, né, diferente a utilização desses tablets com os acessórios? Como que amplia a utilização dele em diversos setores que optam? Boa. E essa é uma pergunta que eu gosto bastante de explorar, porque um dos grandes pontos é você dar ergonomia, dar portabilidade, né, você melhorar a performance do colaborador. Então, quando a gente fala dos acessórios, aí você me permite eu fazer uma baguncinha aqui. Eu pego, por exemplo, o ET40 de 10 polegadas. Ele é legal, ele é grande, você coloca a mão aqui assim, mexe com ele, tem um botão aqui na frente que de repente que você pode utilizar aqui para acionar o scanner. Só que tem um detalhe, ele não fica um pouquinho, né, tipo fora de propósito. Se a pessoa for utilizar assim, ok. Só que normalmente o operador, quando ele está na logística, ou ele está andando, ele está fazendo alguma coisa assim, um dos grandes pontos que é? Ele vai colocar a mão aqui e vai precisar de fazer algum movimento. Ou ele precisa fazer uma consulta, ele precisa virar. Então ele fica fazendo esse movimento. E aí é que o ecossistema de acessórios da Zebra, para qualquer um dos tablets, seja o de 8, seja o L10 mais industrial, ou ET6, todos eles vão acabar tendo sempre os acessórios muito similares. Por exemplo, esse aqui é um expansion back, né? Então, quando você coloca, né? E eu deixei de maneira de propósito já a bateria dele, a tampa da bateria já solta aqui. Ele permite que você coloque, por exemplo, a mão, tá? E você consiga virar. Até aqui, acessórios são todos iguais. Existem os acessórios para os outros também para isso. Só que esse aqui é um acessório que ele é realmente para ser usado. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a parte dele e vou mostrar que eu aciono o scanner. Então eu vou pegar o nosso produtinho aqui e vou fazer a leitura dele. Agora, quando eu faço essa parte, eu tenho duas coisas importantes. O acionamento está sendo feito aqui, nos botões laterais. Então o botão esquerdo, o botão direito, posso fazer o acionamento pela frente e eu tenho essa rotatividade. Então você fica com uma mão livre e você consegue. Então, assim, novamente, você está dando portabilidade, você está dando uma ergonomia também para o operador. A mesma coisa acontece no modelo, por exemplo, de 8 polegadas, a mesma coisa no modelo mais industrial. Cada um com seus acessórios,
mas tendo o mesmo tipo de uso. Agora, a coisa mais legal, quando você está dentro do equipamento, você tem baterias extras, né? Então eu mostro aqui, ela está carregada aqui. Eu posso carregar num carregador desse, ou eu posso ter acessórios, né, como esse, por exemplo, que é uma doca, que vai permitir que eu coloque o equipamento e ele vai estar carregando a bateria de dentro. Ou seja, eu expandi a minha operação, em vez de eu utilizar 8 a 10 horas, que é o tempo da bateria média do tablet, eu expando pelo menos mais 4, 5 horas. Luiz, terminou a bateria. O próprio usuário vai saber, né, quando ele puxa a bateria aqui, você aperta o botão, tira a bateria facilmente, e aí ele vai ter aqui o número de nível de carga. Aí ele vai lá, troca outra, pega outra bateria, coloca para carregar e ele segue a operação. Então, esse tipo de acessório, esses são um dos acessórios, tá? E quando você tem, por exemplo, não, ele só tem um ponto de operação, ele quer carregar essa bateria que está aqui. Opa, eu tenho que ser do lado certo também, né? Senão não ajuda. Eu tenho essa bateria, tenho a bateria do lado de dentro e quando eu coloco aqui, ele vai carregar a minha bateria externa, mas a minha bateria interna, com essa doca. Recarrega os dois juntos. Os dois juntos. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho várias maneiras. Então, porque a gente sabe que existem vários pontos na indústria, na área de logística, tudo, que eles não querem deixar próximos. Eles não querem também que o usuário saia correndo com bateria. Mas ele tem lá o uso do equipamento colocado e ele quer que deixe num canto. Então, ele deixa lá num gate, uma área de saída, alguma coisa assim, e deixa o equipamento ali. Tirou, vai começar a carregar, mas tem um ponto, a bateria toda hora vai colocar lá, não vai estragar? Não. Todos os tablets da Zebra, assim como todos os equipamentos da Zebra, a gente tem lá um sistema chamado Power Precision, que ele permite que você dê carga na bateria a partir do ponto onde você parou. Então ele não vai viciar a bateria. E uma coisa que é super interessante, eu posso deixar 100% do tempo ele também conectado na energia e ele não vai apresentar problema de estufar a bateria ou de aquecimento do equipamento, que isso também é uma outra diferença em relação ao tablet comum. O pessoal fala assim, não, mas eu deixo meu tablet. Gente, a primeira coisa que um tablet comum aparece não use enquanto carrega. Por quê? Pode provocar aquecimento, outras coisas assim. Então esse aí são um dos pontos bem mais importantes para isso. Existem outros acessórios? Existem. Mas esses aqui são os acessórios que dão mais ergonomia, dão mais portabilidade, acabam atingindo quase todos os mercados. Então por isso que a gente fala que ecossistema de acessórios é o grande diferencial para tornar o tablet da Zebra uma ferramenta super poderosa. Legal, Rachia. Então mostra realmente, né, que os tablets, além de serem robustos, esses acessórios vêm para agregar ainda mais a utilização deles. É isso aí. Bacana, Rachia. Falando sobre o ecossistema, né, de acessórios da Zebra, vamos falar um pouquinho sobre a indústria, né? Porque a gente sabe que exige muito da utilização dos tablets. São operações mais exigentes. Como a T40 se encaixa nessa realidade? Eu vou tentar dividir em duas respostas, né? Por quê? A indústria é exigente. Só que a indústria, ela de certa maneira continua comprando, por exemplo, um tablet de consumo. Aí você fala, se existe um tablet apropriado para isso, por que a pessoa continua comprando um tablet de consumo? E aí vem a grande questão, né, para quem está nos ouvindo aí, que é como é que você oferta? Como é que você dá esse diferencial? Como é que você pega um produto da Zebra e mostra para ele e fala, olha, esse aqui é o grande diferencial. Aí eu vou ter que pegar de novo, né, dar uma reforçada naquilo que a gente estava comentando sobre a parte do ecossistema de acessórios. Por quê? Hoje numa indústria a gente fala muito sobre ESG, fala de ISO 14000 e outras normas ali que estão conectadas ao quê? Geração, né? De lixo eletrônico, de você tirar, aí mistura um pouquinho com a parte indústria 4.0, que é você tirar os papéis, né, da indústria e digitalizar. Só que quando você começa a fazer isso e você fala assim, não, então eu só vou digitalizar, tirar isso, eu vou utilizar um tablet comum, você está matando metade do seu problema, porque a outra metade é o seguinte, um tablet comum depois de um ano e meio na indústria, pó, poeira, movimentação, às vezes eles querem deixar conectado 100% do tempo e não pode, vai aquecer o tablet, vai criar um lixo eletrônico.
esse tablet vai ser descartado. Então, depois de um ano e meio, você vai ter lá 3, 4 tablets comuns jogados no lixo. E o que você faz com a SG? O que você faz com aquilo lá? Você fala assim, não, eu estou aqui usando na área industrial e eu estou produzindo 4 produtos, né, que já não funcionam mais e eu não posso nem descartar. Tem que deixar dentro do meu armário. Por quê? Até o prazo de pagamento, até o TCO dele, ele fala assim, não, esse equipamento precisa, por estar numa área industrial, ele precisa durar 3, 4 anos. E o que acaba acontecendo é justamente que o equipamento não dura e ele vai criando. E aí, onde que entra a parte da zebra? Lembra, né? A gente estava comentando, por exemplo, sobre o equipamento, e aí a gente vai falar, por exemplo, da bateria. A bateria externa, no momento que você coloca lá isso na mão da operação e a operação deles é 24 horas, eu não preciso comprar mais tablets do que precisam. Eu simplesmente vou comprar um tablet, esse tablet vai durar 3, 4, 5 anos dentro da operação dele porque é um tablet Zebra, é a mesma duração ou mais do que os equipamentos convencionais, e ainda você vai ter o quê? A possibilidade de utilizar bateria extra. Não vou parar a operação. Então eu vou colocar o equipamento em uso e vou trabalhar com ele 24 horas, só trocando os acessórios. E, óbvio, né? Você vai ter o quê? Justamente aquela questão da portabilidade e tudo mais dentro da área da indústria. Então, por isso que eu falei que, separando os temas, tem um lado que a gente tem que observar como a indústria tem andado, qual que é a necessidade deles e por que eles têm adotado tablets comuns, quando na verdade já existe uma padronização de equipamentos mais industriais que podem atendê-los melhor, né? No ambiente deles, sem falhas, com sistema de gestão, com toda a parte do DNA, tudo mais. É porque a gente precisa realmente que os nossos, né, queridos amigos, parceiros, eles falem e mostrem realmente o diferencial do equipamento. É isso que está faltando para o cliente. O cliente ele não adota porque ele quer, ele adota porque ele não conhece realmente essa diferença. E é aí que entra a Agis, é aí que entram nossos parceiros também. Hashi, é muito interessante, né? A gente falou do ecossistema de acessórios, a gente falou também da robustez do tablet e também de como ele funciona, mas um assunto que todo mundo quer saber é a garantia, a continuidade que a Zebra dá para continuar utilizando. Como que funciona a garantia da Zebra em relação a esses acessórios aqui, esses tablets? Legal. Eu vou expandir um pouquinho a resposta, tá? Não briguem comigo. É que esse acho que é um ponto muito importante. Muito importante. O pessoal faz a venda, fala dos equipamentos, fala dos acessórios, fala da robustez, fala da Zebra. Nossa, super bacana. Só que, quando chega nessa parte da garantia, a gente vai misturar um pouquinho. A gente fala de Zebra One Care e a gente fala do DNA da Zebra. Calma lá, não fica nervoso que eu vou falar um pouquinho do DNA da Zebra também. O DNA da Zebra, de uma maneira bem genérica, é um conjunto de aplicativos, atualizações e sistemas, né, que eles ajudam realmente no dia a dia da operação. Aí você fala assim, mas como assim? Eu tenho um software dedicado, por exemplo, para remapear o teclado virtual. Eu posso criar, de repente, ali algumas ferramentas dizendo, eu quero uma tela azul, eu quero uma tecla azul, uma tecla vermelha, eu quero uma seta maior, que é um número maior. E isso também ajuda na operação. Então isso também faz parte dos aplicativos que a Zebra tem. Quando a gente fala de garantia do produto em si, né, então você tem produtos que têm garantia de 1 ano, 2 anos, só que quando você fala da garantia, que você fala, quero cobrir mau uso, eu quero que a bateria seja trocada, quero que não tenha, por exemplo, é ilimitado? Sim, é ilimitado. Ô Luiz, mas existe isso? Existe, é o Zebra One Care. Só que o Zebra One Care ele tem as categorias, que aí depois a gente pode detalhar com mais calma numa próxima sessão, mas ele tem as categorias que você pode fazer simplesmente a atualização do sistema, para ele manter ele seguro contra ataque de hackers que seja, né? Lembrando que Android, ele não é do coletor, ele não é o Android comum, ele é o Android empresarial. E ele tem um tratamento diferente. Então, quando o pessoal fala assim, mas agora eu estou no meu smartphone do Android 17, 18, 19, no ano que vem vai mudar. Lembre-se, a velocidade dos aplicativos que vocês usam hoje nos equipamentos, eles não mudam nessa mesma intensidade. Ele acabou de lançar alguma coisa, você está no SAP falando com o Android 11, o Android 13 de vez em quando.
Ou você vai pegar outros e é a mesma coisa. Ah, mas e a segurança? Aí, novamente, o Zebra One Care, com pacote lá de segurança, com pad de segurança, vai permitir que você continue utilizando o equipamento numa versão mais antiga de Android, só com pads mais atualizados, para que evitem esse tipo de problema. Então, por isso que eu falei que quando a gente fala de garantia, eu ajudo na garantia, eu estou garantindo que meu usuário vai utilizar esse equipamento por 5, 6 anos. Ah, mas eu também quero fisicamente. Eu vou garantir, né, que eu tenho, por exemplo, a cobertura dele de maneira ilimitada com mau uso. E eu posso também acrescentar mais alguma coisa do tipo, também quero que garanta que troque minha bateria quando ela estiver antiga. Então, tudo isso, novamente, dá trabalho apresentar? Dá. Mas isso aí justamente é o que vai dar o alicerce, vamos dizer assim, para o cliente bater o olho e falar assim, nossa, o equipamento é bom, a equipe é boa, o parceiro é bom, a distribuição é boa. E agora eu também entendi que a Zebra está me dando todo esse processo também para que eu possa dar continuidade na minha operação por longos anos. Então, Zebra One Care junto com o pacote DNA. Então, assim, isso aqui vai valer como um outro podcast, mas assim, é importante entender que existe essa maneira de dar esse suporte justamente para os clientes e, novamente, preciso da ajuda dos parceiros, né, para que a gente consiga desenvolver isso aí. Legal, Hashi, é muito bom saber que a Zebra se preocupa, né, tanto na parte de ofertar tablets que são muito robustos, igual você mesmo mencionou, e que também oferece, né, essa questão de programa de garantia com o Zebra One Care e que se preocupa não apenas com a parte estrutural, mas também com a parte do sistema dele. Com a continuidade. E com a continuidade. É isso aí. Hashi, e para quem está aqui assistindo a gente hoje, trabalha com revenda de automação, quais que são os principais benefícios comerciais, se assim dizer, de integrar esses tablets no portfólio para ofertar aos clientes? Eu tenho certeza que essa é uma enorme oportunidade, porque tablet hoje é um dos pontos mais solicitados pelos clientes de uma maneira geral. Porque antes você estava limitado nesse tipo de oferta do tablet de 2, 3 pessoas que falavam assim, eu sou da área de operação, preciso de um tablet industrial para apontamento de produção tal. Ponto, acabou. E hoje a gente vê que, por exemplo, o número de tablet que está sendo consumido dentro da indústria, em todas as áreas, e que vão utilizar de maneira profissional, ele está enorme. Então, assim, quais são as vantagens que você tem, por exemplo, para você vender ou de você fazer a oferta do ET40 ou dos tablets de uma maneira geral? É o tablet em si, né? Tem que conhecer a operação, conversar com o cliente, mostrar para ele. Você fazer a oferta daquilo que a gente comentou sobre o Zebra One Care, mais o DNA, né? E principalmente a parte do ecossistema de acessórios, que é naquela equivalência, né? Então, as pessoas estão comprando tablet para a área industrial, mas estão comprando muito mais do que deveria. Ah, mas isso aí é bom. Não, não é bom, porque o cliente em algum momento ele vai sentir que ele fala assim, cara, as pessoas não estão me ofertando o correto, porque eu estou usando um equipamento que ele não está funcionando da maneira adequada e de repente vai chegar alguém, ou uma revenda treinada, provavelmente pela Agis, né? Olhando com mais carinho e falar assim, amigo, você está comprando tablets que não são para essa área. E é nesse ponto que eles vão falar assim, então tá bom, me explica. Aí você vai explicar, olha, o equipamento vai durar 3, 4 anos, o ecossistema de acessórios vai permitir que você coloque uma bateria no expansion back, você vai ter ele mais solto na sua mão, você vai ter mais produtividade do teu pessoal, o scanner vai escanear melhor, a proteção dele, o display, ele não quebra, né, quer dizer, medidas as forças, né, mas numa operação comum, ele não vai quebrar. Uma queda no eventual de 1 metro, 1,20 m também não vai quebrar. E aí ele vai continuar operando. Então, quando você mostrar isso, ou seja, o parceiro, né, que tem que estar lá na frente junto com o cliente, vai ser um total diferencial. Então, de novo, não é porque o cliente está comprando um monte de tablet todos os meses, porque está quebrando, é que você está ganhando dinheiro. Não, na verdade, em algum momento ele vai falar assim, cara, por que você, parceiro, não foi me avisar ou pegou e me avisou, cara, não está correto o seu negócio. Então essa é a grande oportunidade da gente estar ofertando os equipamentos da maneira correta, tá? Então esse é o apoio total da Zebra, total da Agis, que eu entendo que vocês vão dar todo esse suporte, e o parceiro aí vai estar realmente munido aí para poder fazer as ofertas melhores também.
E além de ofertar soluções que têm o ticket médio mais elevado, né? Com certeza, porque o pessoal, até brinco, né? O pessoal fala assim, nossa, me permitam, né, dizer, mas eu vendi tantos tablets que custaram 800, 900 reais. Tá bom, você está feliz, mas o cliente não está feliz. Mas eu ganhei 10%. Tá bom, 10% de R$1.000. Agora, vamos lá, vamos pegar um tablet com o sistema de acessório, tudo bonitinho. Vai ser muito mais que isso. E 10% sobre muito mais do que isso, é mais dinheiro na tua conta. Então, assim, e detalhe, que é o melhor de tudo, o cliente vai estar conectado com você. Tablet de consumo, ele vai procurar você hoje, amanhã ele vai entrar na internet, depois de amanhã ele vai pegar outro fornecedor e ele não vai criar essa comunicação, ele não vai estar atrelado a você. Uma oferta dessa te torna um especialista e o cliente gosta do especialista. Então, resumindo, além do cliente estar conectado com a revenda, ainda pode a revenda contar com o suporte pré e pós-venda da Aegis e da Zebra. É isso aí. Rashia, e para fechar então, que mensagem você deixa para as revendas que ainda não conhecem o ET40, suas funcionalidades e também o resto do portfólio da Zebra? Legal. O meu recado é bem simples, né? Explorem os materiais que a Zebra tem no site. A gente tem no Solutions Preferred, que é o site do parceiro, vídeos explicativos, detalhes sobre os equipamentos. Aí não só sobre o ET40, vai falar sobre o ET60, sobre o L10, sobre os acessórios, vai falar sobre essas diferenças que eu comentei hoje também aqui. E principalmente, né, você tem também até o YouTube ali que você vai ter também vídeos rápidos falando, olha, essas são as diferenças, isso aqui, essas são as partes técnicas, essas são as partes operacionais. E sempre, né, contem, né, com os especialistas aqui da Aegis que estão trabalhando direto com a Zebra, fazendo com que a gente consiga cada vez mais aí alcançar vocês. Então explorem. Eu acho que essa aí é a principal mensagem que eu posso passar. Legal, Rashia, muito obrigado pelo bate-papo. Eu tenho certeza que foi um conteúdo que vai agregar muito para os nossos parceiros, para as nossas revendas, conseguir ofertar essa e outras soluções e agregar também valor às suas negociações, porque realmente com tudo isso de conteúdo que a Zebra tem para oferecer, assim, de forma gratuita, mostra o quanto que dá para explorar nesse meio. Então, pessoal, continue contando com a nossa equipe para levar mais valor para o seu portfólio. Não deixa de seguir a Aegis nas redes sociais também a Zebra nos principais canais e acesse o portfólio completo da Zebra aqui na Aegis.